Olá a todos, bom dia ou boa noite. Eu sou o Newton Cáceres, professor da Universidade Federal de Santa Maria. Eu dou início a este curso que é chamado Desvendando os Testes Estatísticos, com essa primeira aula, falando de tipos de variáveis. Então, o objetivo do curso é, através de várias aulas, mostrar para vocês não somente a execução de um teste estatístico, mas compreender os bastidores de como funciona cada teste. Por exemplo, conhecendo as variáveis, conhecendo as amostras, e assim vocês vão ter um bom grau de certeza que estão aplicando um teste estatístico corretamente. Então, para iniciar, nós temos os tipos de variáveis. Eu coloquei em azul aqui as quantitativas e em verde as qualitativas, para exemplificar. Então, as quantitativas são aquelas que você mede algo que você queira dentro do seu projeto. Por exemplo, variáveis contínuas e discretas. Contínuas, elas podem ser o peso corporal, a massa corporal, a taxa de inflação, né, que não são números inteiros. Mas quando se trata de números inteiros, elas vão ser chamadas de discretas. O tamanho da população, quantos indivíduos, quantos prédios e assim por diante. Já nas qualitativas, em verde, nós temos as categorias, são chamadas variáveis categóricas, em que nós podemos medir estados de coisas, presenças e ausências de coisas, lugares, diferentes lugares, classes sociais, classes etárias, por exemplo, jovens e adultos, e assim por diante. Então, vejo que tem a diferença, uma boa diferença entre variáveis quantitativas e qualitativas, e bom entendermos o que nós temos em mãos nos nossos projetos. Então, para continuar, é importante utilizar gráficos como esse X e Y para entendermos os nossos resultados, né, nossos testes. Então, digamos assim, nós temos aqui um Y, que é a nossa variável na vertical, a variável quantitativa, né, Y, e em X nós sempre vamos ter a nossa variável outra, né, que é a quantitativa. Nesse caso, ela pode variar, por isso está em azul. Então, ambos os nossos x e y nesse gráfico, nessa análise, digamos, exploratória, nós temos aí variáveis quantitativas, nos dois casos. A variável y pode ser encarada como a nossa variável resposta. A nossa variável resposta é aquela foco, nosso objetivo principal, né? Se trabalhamos com doenças, por exemplo, vai ser a doença específica lá, que vai ser o foco da pesquisa. Então, essa vai ser a nossa variável resposta. A preditora aqui, em X, ela que pode prever a variação do nosso Y, nossa variável resposta. Também podemos encarar como o nosso Y como uma variável dependente, né? Por exemplo, falando ainda de doenças, né, como exemplo, uma doença pode depender, a variação da doença, né, dentro das nossas unidades amostrais, pode depender de algo como a variação do nosso X, que pode ser encarada como uma variável independente. Ela pode explicar a nossa variável dependente ou a nossa variável resposta, Y. E aqui nós temos o primeiro exemplo, né? Então, inicialmente, lembrar que cada ponto nesse do gráfico é uma amostra nossa, né, coletada em campo, por exemplo, ou chamada unidade amostral. Nesse primeiro exemplo, vamos falar de poluição, né? Em Y, nós podemos ter o nível de poluição atmosférica, por exemplo, CO2. E dentro do projeto específico, nós podemos ter o número de carros aqui em X que pode prever, pode explicar a variação do nível de poluição. Então, um exemplo assim, clássico até, em que nós temos duas variáveis quantitativas, número de carros, quantitativo, e nível de poluição, quantitativo. E aí podemos ter cifras numéricas inteiras ou fracionadas para cada uma dessas amostras. No exemplo 2, doenças, né, podemos medir a incidência de doenças infecciosas ou outros tipos de doenças, e pode ser que o X nosso aqui seja o saneamento básico, como exemplo. Quer dizer, que a gente pode medir o nível de saneamento, que é quantitativo, um preditor possível para a nossa variável resposta, que é a incidência de doenças numa dada região, por exemplo. E aí os valores possíveis, né, assim como um exemplo apenas.
Então, temos exemplos como a variável preditora x sendo quantitativa, vejam, né? É importante enaltecer isso. Em outras aulas, vamos ver que esse tipo de design de variáveis pode nos levar a usar testes estatísticos, tais como correlação ou regressão. Então, vejam que, só para diferenciar nesse momento, né, aqui à esquerda temos um caso de correlação, né, em que x e y não tem uma dependência entre eles. Nós não sabemos que relação tem y com x, uma variável com outra. Não sabemos. Né? Então, não envolve causa e efeito. Aqui à direita, um outro gráfico mostra, já com uma reta, aí no caso, então, um caso de regressão, em que há uma relação de dependência entre x e y, mas basicamente y depende de x. Por exemplo, a temperatura pode influenciar na variação do comportamento das pessoas, né, que seria y, hipoteticamente. Então, é o caso de uma regressão, nesse caso, uma regressão linear, só para vocês entenderem a diferença dos dois tipos de teste. Agora, um outro caso, agora, em que nós temos uma variável qualitativa. Vejam, aqui em x não temos mais quantidade, nós temos qualidade, o estado dessa variável. Né? Então, a mesma coisa acontece, vamos ter aí, num projeto específico, o y como resposta, o x como preditora, só que qualitativo. E aí também dependente o y e independente o x, a mesma coisa como explicado antes. Então, dentro disso, nós vamos estabelecer grupos de amostras, já que nosso x é qualitativo e não foi medido quantitativamente. Então, nesse caso, nós temos aí um exemplo de 2 grupos, mas poderiam ser mais grupos, grupo 3, grupo 4, assim por diante, de amostras. E nesse caso, vamos ter a média, ou seja, a média aritmética das amostras que ficam para cada grupo, como mostrado nesse gráfico, através da barra em azul. E nesse ponto, então, nós vamos ter o agrupamento, então, dessas amostras dentro de cada grupo, tá? E vamos ter a média sendo apresentada, assim como as variações de cada grupo. Que variação é essa? Cada média, né, populacional de cada grupo, para cada média populacional, vamos ter uma variação, né, que é mostrada graficamente por esses pontos, né, que ficaram para cada grupo. Essa variação pode ser medida em termos de variância, de desvio padrão, ou erro padrão, por exemplo. E quanto maior a caixa, que é o box plot, né, a caixa, maior é a variação. Normalmente se quer pouca variação quando há uma boa medição dos grupos. E temos essa amplitude aí, que seria essa linha tracejada nesse caso, em que vamos ter os valores, nesse caso do exemplo, para os máximos e mínimos de cada grupo. Então, o primeiro exemplo desse tipo de variável categórica, né, em x, vamos ter aqui o análise de risco, né, em y, em que podemos dividir, podemos querer saber se o nosso x, nossa variável categórica, que no caso são homens e mulheres, se tem diferença em termos de análise de risco de acidente, por exemplo. E vamos ter uma média para cada grupo, nesse caso aqui, hipoteticamente, as mulheres têm menor risco de acidente do que homens, por exemplo. Mas será que há uma diferença estatística? É claro que só um teste estatístico específico vai nos ajudar a saber se há diferença entre os dois grupos, nesse caso, homens e mulheres. No exemplo 2, temos a performance de candidatos ao Enem. Então, vamos ter 2 grupos aqui, grupos da escola pública e grupo da escola particular. Será que há diferença nas notas de candidatos do Enem em relação a candidatos que vêm de uma escola ou de outro tipo de escola? Então, vamos ter um gráfico como esse, mostrando aí a média, a variação dos dados e as amplitudes, e aí tem que se aplicar um teste estatístico específico para saber se há diferença entre esses 2 grupos de amostras. Um terceiro e último caso seria dados, projetos experimentais que envolvem controle e tratamento. Então, por exemplo, aqui no teste de eficiência de um novo remédio, nova droga que pode curar uma doença, vamos ter aqui à esquerda, em X,
o grupo controle, em que se aplica um placebo, que não seria não seria bem um remédio, mas sim algo sem efeito. E no tratamento teremos o fármaco, o novo remédio, que seria aplicado em outro grupo de pessoas, né? No caso de se tratando de pessoas que são aí alvo da pesquisa. E aí teremos a diferença das médias e suas variações, e aí aplicar um teste estatístico para sabermos se há diferença entre os dois grupos. Então, vimos que nossa variável preditora, nesse segundo grupo aí, ela é qualitativa. Ela forma grupos de amostras, ou podemos chamar de populações também, população 1, população 2, população 3. Em outras aulas, vamos ver que esse tipo de design de variáveis pode nos levar a usar testes estatísticos, tais como o teste T, para 2 amostras, ou uma ANOVA, que pode ser para 2, 3, 4 ou mais amostras, dependendo do número de categorias que nós temos em X. Então, só para finalizar, a diferença entre testes univariados, são aqueles que têm apenas um y, né, uma variável resposta, que é o caso aqui das explicações que eu dei. E vejam que entre esses dois exemplos aí nossos, da esquerda e da direita nos gráficos, temos um x quantitativo à esquerda e um x qualitativo. Então, dependendo do nosso x da questão, vamos ter caminhos diferentes em termos de testes estatísticos a serem escolhidos para testar nesses projetos. Então, à esquerda, no caso do x quantitativo, nós temos a correlação ou regressão, dependendo do problema, e à direita vamos ter um x qualitativo em que aplicamos um teste T, quando é o caso de 2 grupos, especificamente esse, ou uma ANOVA de um fator, né? Mas podemos ser mais fatores e mais grupos, no caso em que o ANOVA pode ser aplicado. Se vocês gostaram dessa aula, vocês deixam um like, e se vocês quiserem continuar tendo as aulas posteriores a essa, explicando mais, desvendando melhor sobre o delineamento amostral, visando a aplicação correta dos testes estatísticos, então vocês podem se inscrever no meu canal.